2022 está começando e o que a gente mais deseja para todo mundo é muita saúde esse ano. Mas, para ter saúde, tem que ficar atento e fazer os check-ups. E é justamente disso que a gente vai falar agora com a Jéssica Mourão, que é nutróloga. Bom dia! Bom dia, feliz ano Bruna, novo! feliz ano novo! Antes da gente começar, Jéssica, eu queria ler aqui alguns dados. Durante a pandemia de Covid-19, 65% das pessoas deixaram de fazer check-up ou avaliação anual. E também houve uma queda de 46,4% na quantidade de mamografias realizadas aqui no Brasil. Ao que se deve essa queda? É em relação ao Covid mesmo? Sim, o Covid teve uma importância muito grande, né, nessa redução da procura dos pacientes para fazer os exames. Foi tudo muito novo, então o paciente ficou com receio de sair de casa, de procurar atendimento para algo que não fosse realmente necessário. Então eles evitaram ao máximo, esperaram procurar atendimento no hospital, se fosse realmente necessário. E aí, no primeiro ano, a gente viu que essa redução foi muito mais significativa do que no segundo, porque ninguém esperava que fosse durar tanto tempo e tudo muito novo, né? Já no segundo ano as pessoas não conseguiram conter tanto, mas houve sim uma forte pressão do Covid para que todo mundo ficasse em casa e ninguém queria se arriscar por algo que não fosse realmente obrigatório. E o check-up é algo que é preventivo, então se eu não estou sentindo nada, eu suponho que eu possa aguardar um pouquinho mais, né? E quais são os cuidados que as pessoas devem ter hoje em dia para fazer exames? Sim, nós já estamos aí numa pandemia de 2 anos, então a maioria dos check-ups, né, são feitos anualmente, então já temos um atraso nesse período. E aí os pacientes devem retornar a procurar com todos os cuidados. Na verdade, o cuidado tende a ser muito maior da clínica do que realmente do paciente. Higienizar aquela sala, deixar álcool ali no ambiente, né? Não deixar que os pacientes fiquem sentados um ao lado do outro, fazer um espaçamento. E o paciente está sempre de máscara. Se o procedimento que ele for fazer não houver a necessidade de retirar no momento, ele persiste de máscara durante o atendimento. Usar o álcool, né? Chegou na clínica, pegou ali numa maçaneta que vai ter uma alta rotatividade, sentou, apoiou, está sempre passando o álcool para evitar essa contaminação, essa transmissão também. Seguindo todos esses cuidados, as normas de segurança, é seguro fazer exame? Sim, é seguro. E o que é o check-up? Então, o check-up vai depender muito de quem é esse paciente, né? Não é só o fato de ser um check-up que vai ser igual para todo mundo. Eu sou um paciente diabético, eu tenho um histórico de diabetes na minha família, eu tenho um histórico de câncer na minha família, isso vai ser diferente. Mas, no geral, o check-up ele segue uma linha, depende da idade do paciente. Eu sou um paciente jovem, na maioria das vezes ele vai fazer um check-up só sanguíneo, que vai pegar aí exames hormonais, a parte de fígado, de colesterol. Se eu já sou um paciente que tenho mais de 40, mais de 50 anos, vai ser acrescentado alguns exames de imagem. Tem um histórico de câncer de próstata, tem um histórico de câncer de mama. Já alguns exames que seriam na idade mais avançada, eles já vêm mais pra frente. Então não é uma receita para todo mundo, né? Você tem que procurar o médico para ele te orientar quais são os exames do check-up que vai ser para você. Sim. E quem deve fazer o check-up? Todo mundo tem que fazer o check-up, né? A partir de que idade? Até criança tem que fazer o check-up dela, só que vai dependendo do paciente. No geral, aquele paciente de 25, 30 anos, ele tem que ter uma regularidade mesmo, todo ano, fazer os exames gerais, que também vai mudar o check-up dele anualmente. Se hoje eu já vi um padrão de pré-diabetes, os exames do próximo ano já vão ser diferentes desses, já vou estar acrescentando novos exames para isso. E quais são as principais doenças que elas podem ser evitadas e prevenidas com o check-up? Tem doença que a gente não vai conseguir prevenir, mas que a gente consegue pegar esse diagnóstico muito precoce e aí muda totalmente o desfecho dela, né? Existem cânceres, por exemplo, o câncer de mama, a gente consegue ver uma lesão que ela vai ter uma chance de malignizar, mas eu não consigo fazer e evitar de aparecer um nódulo, por exemplo, mas eu consigo pegar um nódulo muito precoce. As doenças do padrão metabólico, né? As doenças do colesterol, as doenças do padrão da diabetes, pré-diabetes, resistência insulínica e tal, eu consigo ver alterações que mostram que essa doença estaria chegando e aí eu consigo realmente evitar as doenças cardiovasculares, né? O paciente que tem ali uma alimentação ruim, eu já vejo que isso gera um risco de um infarto, isso gera um risco de um AVC, por exemplo, então isso você consegue evitar totalmente. Já existem doenças do padrão mais cancerígeno, né? Que a gente não consegue evitar,
mas a gente consegue diagnosticar muito precoce e mudar o desfecho dessa doença totalmente. Sim. Porque em um ano muita coisa pode acontecer, né? Por isso que é importante ter essa regularidade, né, Jéssica? Principalmente nessas lesões que tenham características malignas, né? Porque aí você vê um nódulo, esse nódulo dobrou o tamanho, eu vejo uma lesão que seria supostamente maligna, né? E eu já consigo reverter, já vou funcionar, já vai tá evitando totalmente. Quais são os principais exames que são normalmente pedidos no check-up? Tá, então assim, quando a gente avalia os exames de sangue, esse paciente vem um hemograma, ele vem uma glicose, né, aquela parte da glicemia de jejum, hemoglobina glicada, que vão avaliar esse perfil metabólico, colesterol. A parte hormonal, tanto os hormônios sexuais, para ver se tem alguma disfunção. Por exemplo, um paciente está entrando num processo de menopausa, um paciente que tem ali uma disfunção tireoidiana, e aí vai gerar novos exames para a gente pesquisar aquilo. Os exames de imagem, então vou fazer um ultrassom de mama, vou fazer um ultrassom de tireoide, vou fazer um ultrassom do aparelho reprodutor. Os exames mais específicos, né? Ele vai estar fazendo lá uma colonoscopia, se ele tem um histórico de um câncer intestinal. A família já foi, repetidamente apareceu esses casos na família. Por exemplo, se tem uma mãe que teve um câncer de mama, o paciente não vai esperar a mesma idade da população geral para estar fazendo aquele exame. Ele começa com um ultrassom bem mais precocemente. Existem os exames do padrão de ressonância, tomografia, que são exames mais específicos. Eu encontrei alguma lesão dali e aí eu vou acrescentar. Então, o check-up, ele é progressivo, né? Você começa com os exames básicos, os exames de sangue, os exames de urina, tá tudo bem, não encontramos alterações específicas para isso, a gente pararia por ali. Encontramos alterações, a gente vai pedir os exames mais específicos para cada uma daquele grupo de doenças. E fica um check-up bem personalizado, né? Olha, gente, e além de consultas médicas, vocês também podem fazer o check-up no Clinic Pharma da Pague Menos. Quer ver? Olha aí. Oi, gente, o assunto agora é super importante. Olha, check-up, você faz? Tem esse hábito? Super importante, viu? Tô aqui com a Fabiana, que tem essa prática, né? Já faz exames de rotina há bastante tempo e hoje na Pague Menos a gente vai acompanhar. Pode ser? Pode sim. Antes eu queria que você explicasse por que você escolhe uma farmácia para fazer seus exames de rotina. Na verdade, pela praticidade, né? Eu achei na farmácia Pague Menos esse método rápido, prático e que me atende muito bem. Eu já posso entregar para o meu médico e rapidinho ter o diagnóstico e o tratamento, se for necessário. Estou aqui com a Maíra, que é farmacêutica, que vai atender a Fabiana. Maíra, o que a gente vai fazer? Quais são os exames, então, específicos para ela hoje? Pronto, hoje a gente vai fazer na Fabiana vitamina D, TSH, perfil lipídico, avaliação corporal, a pressão arterial. Agora, além desses exames, queria que você falasse, o Clinic Pharma tem vários outros serviços, né? Quais são os serviços oferecidos aqui? Aqui no Clinic Pharma a gente oferece, além de todos os serviços que a Fabiana está fazendo, exame de PSA, beta-HCG, avaliação de glicose e jejum pós-prandial e entre outros serviços. Tô com o resultado na mão, doutor. Interpreta aí pra gente como é que tá aí a saúde, check-up da Fabiana, por favor. Bem, vamos ver aqui como é que está a saúde da Fabiane. Vamos ver aqui o perfil lipídico, né? Como estão as gorduras no sangue. Primeiro aqui já temos o valor do colesterol total, 382. Um alerta vermelho aqui, já está marcado aqui de vermelho, né? 382 é um colesterol bastante alto. Portanto, é uma doença que se chama dislipidemia, que é o aumento da gordura no sangue e que essa condição aumenta as chances da senhora ter uma doença cardiovascular. Nas outras frações aqui, nos resultados, não estão tão alterados. Você está com HDL, que é o colesterol bom, ele está 52, o ideal é que ele esteja acima de 40, então ele está adequado. O LDL está 330, né? Ele tá alto também, não é? Aqui o risco cardiovascular vai depender das condições de saúde que a senhora tem, mas já dá para ver que também o LDL está bastante elevado. Hemoglobina glicada, né? A hemoglobina glicada sua deu 5,9, significa já um estado que pode ser uma pré-diabetes, né? A gente precisa saber também como é que é a sua glicemia em jejum, para saber se realmente você já tem um diagnóstico ou não de diabetes, mas isso aqui também pode significar que a diabetes está descontrolada. Aqui tem a avaliação corporal, né? Balança de bioimpedância. Como é que tá, doutor? A balança de bioimpedância mostra já aqui um aumento da gordura corpórea, né? Então você já tem sinais de obesidade. O que você achou desse resultado?
É assim, eu já esperava que não estivesse tão bem por conta de já fazer um ano, né? Que eu estou sem fazer os exames, que eu estou correndo contra o tempo, né? Como eu trabalho com eventos. Então, eu sei que com esses exames comprovo que eu tenho que me cuidar. Não tá se alimentando bem, a correria do dia a dia? Muita correria. E a partir de agora? Agora o negócio é sério, né, doutor? Exatamente. E a alimentação saudável, atividade física, uma dieta equilibrada, tentar diminuir o peso, né, através da atividade física. E provavelmente passando em consulta com o cardiologista, ele vai identificar quais são os tratamentos para cada problema que a senhora tem. De quanto em quanto tempo, doutor, é recomendado fazer um check-up? Bem, isso aí é variado, depende muito das condições do paciente. Se ele já tem alguma doença, se ele já se trata, muitas vezes esse não é nem um check-up, é um acompanhamento. Então, às vezes precisa ser mensal, bimestral. Mas se não tem nenhuma doença, não tem muito fator de risco, esse check-up pode ser até anual. Obrigada, doutor. Entrar 2022 com saúde. Vocês também, ó. Qualquer dúvida, gente, corre no Clinic Farma, consultório farmacêutico das farmácias Pague Menos e se informa. Tem vários serviços. Esses aqui são só alguns que a Fabiana fez. Não perde, hein? É isso aí, gente. Não tem desculpa para não fazer o seu check-up e começar 2022 com a saúde em dia, né, Jéssica? Com certeza. Foi um momento de aflição, né? A gente ficou mais tenso com isso, mas hoje a gente já sabe controlar muito bem o que fazer para controlar essa exposição, esse medo. Então, já foi muito tempo, né? 2 anos aí que alguns pacientes deixaram de procurar atendimento. Então, procurem um profissional de saúde, certo? Procurem um atendimento para fazer esses exames direitinho e checar se tá tudo bem. Sim, é isso. E tem gente que tem medo, né? Fala, não vou procurar porque eu vou encontrar. Sim, isso é muito comum. Então, tem que procurar, porque se você encontrar precocemente, você consegue reverter totalmente o quadro, né? Deixar muito tempo aí, às vezes, não tem mesmo o que fazer. É isso aí. Então, muito obrigada, Jéssica.